por que não consigo dar feedback e como isso influencia no engajamento e produtividade do seu time. É o que nós vamos ver hoje. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde nós vamos te ajudar a obter maior engajamento e produtividade do seu time. Meu nome é Rômulo Frota e hoje nós vamos falar sobre essa questão relacionada ao feedback. Por que nós temos tanta resistência em dar feedback? O que é que acontece? O que é que nos impede? Mas antes eu queria que você, se for o seu caso, se você se beneficiar com esse conteúdo, ajuda também a algum amigo ou alguma amiga gestor ou gestora que tem essa dificuldade em dar feedback para os colaboradores. Transmite aí para eles, toca no aviãozinho, compartilha com as pessoas que precisam desse conteúdo, porque assim como você pode estar precisando, essas pessoas também podem estar precisando. Isso realmente é um fator que muitas vezes desmotiva os membros do time pelos detalhes que a gente vai ver. Ora, lembro que já passei por algumas circunstâncias em que foram, na verdade, raras circunstâncias que algum colaborador, alguma colaboradora chegou para mim e me pediu para que eu desse um feedback. Por gentileza, se você puder me dar um feedback no dia tal ou daqui a tanto tempo, porque eu preciso realmente saber onde é que eu preciso melhorar. E olha que interessante, houve uma época em que meus filhos estavam precisando de babá, naquela época bem pequenos, e uma das babás que estava aqui, ela pedia constantemente a gente, olha, por favor, me deem um feedback, como é que tá, se vocês estão gostando, se há algo que eu possa melhorar ou então corrigir. Isso é fantástico, porque indica realmente que o profissional quer cada vez mais se superar, cada vez mais mostrar qualidade no serviço. Acontece, entretanto, que alguns profissionais não têm essa iniciativa ou tem receio de perguntar, às vezes tem um certo medo de rejeição, de ouvir algo que possa ser algo que precise ser corrigido. Então, olha que interessante. Mas não é só o colaborador que tem esse receio. Muitos gestores têm também um receio de fazer uma reunião de feedback, de dar um feedback, porque tem um certo receio também de rejeição. Essa é uma das causas que a gente vai abordar, mas para não atropelar o bonde, vamos por partes. Boa noite, Fernando. Boa noite, meu amigo Fernando. Seja bem-vindo. Olha só que interessante. Eu queria aqui trazer algo que muitas pessoas têm uma certa resistência e já ouvi algumas pessoas me perguntando: Rômulo, a gente sempre precisa dar reunião de feedback? Sempre precisa haver reunião de feedback? Ou, vamos melhorar a pergunta, a reunião de feedback, ela precisa existir? Ou se ela precisa existir, tem que ser em uma determinada frequência? Olha, a minha resposta, com base em estudo e prática, porque claro que o que eu passo para vocês, eu só passo para vocês o que eu valido, eu não passo uma teoria que eu não tenha posto em prática. Então, eu entendo que não. A minha opinião é que não. A reunião de feedback, ela não é obrigatória. Isso, sei que os gestores e gestoras, alguns ou algumas que vão ouvir, se não estiver ouvindo agora, vão ouvir depois na gravação, vão ficar aliviados, mas calma, que tem um complementozinho aqui. Então, eu entendo que não. Essa reunião formal de feedback, ela não necessariamente precisa ser instituída como uma obrigatoriedade. Então, vamos lá. Mas, Rômulo, então, com relação ao feedback, ele precisa realmente existir? O feedback precisa haver com uma determinada frequência? E a minha resposta é com certeza. Com certeza o feedback precisa realmente existir. Por quê? Porque esse feedback é uma forma de o colaborador, o membro do time se ver. E também você, gestor, se ver. Porque nesse feedback, seja ele formal, uma reunião formal para dar feedback, ou seja no feedback diário, que é o que eu vou já trazer para vocês, você vai ter a opção também de ouvir. E é interessante que você, gestor, escute o time. E é interessante até, eu sugiro que aqueles que
não têm essa experiência, façam depois uma autoanálise. Já disse aqui uma outra vez e repito, façam uma autoanálise e depois peçam um feedback do time para você comparar o feedback do time com o seu feedback, com a sua análise. Quanto mais distante essa análise tiver uma da outra, menos inteligência emocional você tem. É exatamente, inteligência emocional a gente vai abordar aos poucos. Já estou trazendo aqui alguns pontos de inteligência emocional, mas a gente vai aprofundar depois. Mas é importante que você saiba disso. Quanto mais distante esse feedback for da sua avaliação, a sua autoavaliação, significa que há uma forte probabilidade de que você tem pouca inteligência emocional. E quanto mais próxima a sua autoanálise estiver da análise do seu time, melhor inteligência emocional você tem. Acontece é que há realmente um receio. Agora, você pode, uma dica, uma sugestão que eu lhe dou é chame o seu time, se você for fazer isso, chama o time e diz que é realmente um formulário de comparação para você avaliar alguns pontos. Pode dizer que foi com relação à instrução de um treinamento que você está fazendo, porque o que é que acontece? Alguns gestores têm receio de demonstrar que isso é uma fragilidade. Faz sentido para vocês? Alguns gestores têm receio de chegar para o time e dizer, olha, time, eu queria ouvir a avaliação de vocês sobre a minha performance como líder. Algumas pessoas, e eu arrisco até dizer que muitas pessoas têm receio disso porque entendem que isso é uma forma de mostrar fragilidade. Mas isso é um equívoco, realmente as pessoas que entendem isso é porque tem aí um medinho de rejeição que a gente precisa trabalhar e nós vamos trabalhar aos poucos. O meu intuito é trabalhar isso em vocês também aos poucos, junto com a questão da inteligência emocional. Então, vamos lá, é um termômetro, é um espelho para o seu colaborador e é um espelho para você também, o feedback constante. E aí, outra pessoa pergunta, você pode estar perguntando, e reunião? A gente precisa fazer reunião com alguma frequência? E a minha resposta, obviamente, com base no que eu já falei em outras lives, é sim, você precisa fazer reunião com seu time. Mas por quê? Porque nessas reuniões você vai ter condição, novamente, de ver o time, de saber como é que está a temperatura do time, de se autoavaliar também e aperfeiçoar alguns procedimentos que podem estar aí obsoletos no seu time. Aí algum de vocês pode estar perguntando, mas Rômulo, você falou no início que não há obrigatoriedade de fazer reunião de feedback. Então por que é necessário dar feedback com frequência e também fazer reunião com frequência? Olha que interessante. Nesses feedbacks frequentes, eu particularmente adoto eles, eu sou fã deles, embora em algumas circunstâncias realmente precise da reunião de feedback e quando precisa realmente eu faço, e são fabulosas, eu vou já trazer aqui por que são fabulosas, mas nesses feedbacks frequentes, que a gente não precisa sentar ali com a pessoa, na minha visão, ele é mais, por ele ser mais descontraído, você consegue mais elementos. Você consegue mais elementos de engajamento, você consegue engajar mais a pessoa, você consegue também se engajar mais com a pessoa, se conectar mais. Você se conecta com a pessoa que você está dando feedback e você se conecta com o time também, principalmente se o time estiver vendo, porque com base nos neurônios espelhos que o nosso cérebro tem, isso é fisiológico, não é nada de, isso é a mentalidade de um, de outro, vai ser assim. Não. Nós temos uma parte do nosso cérebro que são os neurônios espelho, que eles copiam, eles são responsáveis inclusive pela empatia. Então, quando um membro do time está ouvindo um feedback descontraído desse que você está dando, que às vezes não, você não precisa dizer que é um feedback, mas você está dando um feedback ali, o time está vendo aquele feedback, ele se sente como se estivesse recebendo aquele feedback. Exatamente, as áreas do cérebro que são processadas por quem está vendo são as mesmas processadas por quem está recebendo feedback. Então, olha que interessante, você não atinge só uma pessoa, você atinge outros membros do time também, e isso fortalece ainda mais a conexão. Então, esses feedbacks sem a formalização, eu sou fã deles, eu adoto realmente, e embora, como eu disse, reuniões de feedback são importantes.
Por exemplo, houve uma ocasião em que nós estávamos com uma colaboradora, uma excelente profissional, dedicada, com qualidade nas atividades que fazia, e nós estávamos pensando, eu principalmente, estava pensando que ela não estava mais interessada em estar conosco. E fiz uma reunião de feedback com ela e foi super interessante. Descobrimos que a situação não era essa, não vou entrar em detalhes, mas a situação não era essa, e foi uma situação que foi, vamos dizer assim, muito bem ressignificada, muito bem administrada. Foi muito bom para ela essa reunião, foi muito bom para mim também, foi muito bom para o time também. Serviu tanto para ela se engajar mais, como nós nos engajarmos mais com ela, e os ganhos foram realmente foram muitos ganhos nessa reunião de feedback. Então, quando há necessidade de fazer a reunião de feedback, a gente faz a reunião de feedback. Eu, particularmente, adoto dessa forma. Eu não formalizo, olha, de uma frequência tal a gente vai ter uma reunião de feedback. Não, feedback vai aí fluindo tranquilamente no dia a dia. Ah, essa atividade aqui que você fez, foi assim e tal, e que legal que foi assim. E a gente vai já entrar em detalhes de como você vai fazer isso, mas eu estou só dando um exemplo aqui já adiantando. Então, e as reuniões? As reuniões, elas são necessárias porque nelas também a gente pode dar feedback e pode receber feedback também. E olha que fascinante, nas reuniões a gente pode receber feedback de mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E quando a gente implementa esse tipo de feedback mais descontraído, sem aquela formalização, isso flui de tal forma que as pessoas vão ficar à vontade também, vão saber também dar esse tipo de feedback que você está dando, mais descontraído, sem formalização, e os outros vão poder dar em uma reunião como essa, se for necessário, obviamente. Porque quando não é necessário, a gente nem precisa ficar também de forma mecânica dando feedback constantemente, mas com uma certa frequência a gente precisa, porque isso realmente alimenta quem está ouvindo e nos alimenta também, obviamente. Vez por outra eu dou e vez por outra também eu recebo feedback dos membros do meu time, e isso é muito favorável. É um esquema de automotivação, vamos dizer assim, o time ter recursos. Olha que maravilha, o time possui recursos para se motivar, e esse recurso, essa ferramenta, não sair exclusivamente do líder, porque tradicionalmente a gente vê essa questão de que um dos papéis principais do líder é a motivação. Óbvio que é, mas quando a gente faz um esquema autossustentável, utilizando dos recursos, entendendo quais recursos, inclusive fisiológicos, que a gente pode utilizar, isso é uma maravilha, porque flui de uma forma mais prática, porque você entende que você não precisa ter uma habilidade especial, porque você sabe que o cérebro das pessoas vão ter aquele mecanismo. Então, isso acontece de uma forma, mesmo que as pessoas saibam que você está utilizando desses mecanismos, eles vão funcionar, independentemente de elas saberem. Quer um exemplo? Eu vou utilizar aqui o meu querido amigo Fernando. Se eu chegar para o Fernando e disser, Fernando, cara, eu tenho uma notícia quente para te dar e eu vou só iniciar aqui, aí inicio a conversa, mas olha, nesse momento eu não posso falar contigo, mas daqui a pouco, daqui a alguns minutos ou algumas horas eu te ligo para contar o desfecho dessa história. O Fernando vai ficar altamente interessado em saber essa história, mesmo que ele saiba. Suponhamos que seja alguma negociação, suponhamos que eu ligue para o Fernando e diga, Fernando, eu tenho aqui uma proposta para você fantástica, aí dou um panorama inicial e digo, olha, mas a gente dá uma continuidade nisso em um momento oportuno, daqui hoje ainda no final do dia ou amanhã, ok. Então, mesmo que o Fernando saiba desse mecanismo, suponhamos que o Fernando trabalha com esse tipo de coisa, o Fernando tem alguma empresa que vende, que trabalha com esses mecanismos também, mesmo que o Fernando saiba, o Fernando vai se interessar em ouvir. Ou então, às vezes a gente conhece uma pessoa que a gente sabe que ela é muito curiosa, olha só, a gente sabe que é muito curiosa e a gente chega para ela e quer engajar, quer deixá-la curiosa, às vezes algumas pessoas têm essa pintadinha de maldade, né? Essa pitadinha de maldade chega para ali aguçar a curiosidade de alguém, chega e diz, Fernando,
olha só, eu tenho uma notícia para te contar, como o exemplo anterior, né? Tenho uma notícia para te contar, mas eu vou só adiantar, depois eu te conto o resto. E você já sabe que o Fernando é curioso. E outra coisa, o Fernando sabe que você gosta de provocar a curiosidade dele, mas mesmo que ele saiba disso, ele não consegue evitar isso. Por quê? Porque são os mecanismos que são realmente inerentes a gente. Então isso vai funcionar, isso vai engajar e é algo fácil. Aliás, é simples, mas não é fácil porque a gente complica, a gente tem receio. Mas agora vai ficar menos difícil porque você sabe que não precisa de uma habilidade especial. Não precisa de habilidade especial para isso. Se você souber os mecanismos, você está sabendo agora alguns deles, e você, se tiver dúvida, volta de novo lá no início, vê quais são os mecanismos. Aqui também, esses mecanismos que eu estou dando não são o santo graal, mas para quem ainda não tem inteligência emocional, não tem outros recursos, o que eu estou te dando aqui agora você vai poder implementar. Feedback sem ser de uma forma tradicional, aquela reunião de feedback que a gente faz, marcar um dia, a hora para dar um feedback à pessoa. Isso daí já deixa a pessoa tensa. Já deixa a pessoa tensa. Tem gestor que não dá o feedback nem assim superficialmente, nem esse espontâneo, aliás. Imagine marcar uma reunião com o colaborador, mas eu não estou julgando, eu estou só trazendo as características para a gente se aprimorar com relação a isso. Então alguns colaboradores já ficam tensos porque vai ter aquela reunião de feedback. E embora, como eu já disse, algumas vezes é necessário que a gente tenha, porque nessas reuniões a gente, além de passar alguma informação importante ou sugerir alguma correção, algum aperfeiçoamento, a gente também pode receber delas elementos incríveis, descobertas incríveis, como é esse exemplo da reunião que eu tive de feedback com um membro do nosso time, com a colaboradora do nosso time. Então, os ganhos são realmente muitos. Aí você pode estar me perguntando, então, mas por que algumas pessoas, mesmo sabendo disso, porque algumas pessoas sabem disso que eu estou falando aqui agora, ou então até você mesmo, poxa, Rômulo, eu sei disso, eu estou sabendo disso agora, e você pode até, sei lá, daqui a uma semana dizer, Rômulo, eu não consegui, mas por que eu não consegui nem implementar? Eu não consegui nem implementar aquela descontraída de chegar para a pessoa e dar feedback, dizer, olha, que legal isso que você fez, ou então isso daqui foi legal e inclusive a gente poderia fazer assim. Por que você não consegue isso? Mesmo sabendo desses mecanismos e que são simples e são de prática aplicação. Uma das possibilidades que eu trago aqui é medo de rejeição. Você pode ter medo de rejeição e acreditar que a pessoa não quer ouvir esse feedback. E eu lembro muito bem quando eu orientei algumas gestoras para fazerem reunião com o time, e elas não queriam fazer reunião com o time, e uma delas, eu considero uma grande gestora, ela implementou as reuniões com o time e olha só que interessante, o time gostou da reunião. O time achou legal e já perguntou quando seria a próxima reunião. Então, muitas vezes a gente acredita que a coisa é complicada, mas a coisa não é complicada. A gente acredita às vezes que a pessoa vai ter resistência, mas muitas vezes a pessoa realmente quer que a gente faça isso, que a gente dê feedback. Algumas vezes o time quer que a gente faça reunião, entende? Então, para você saber disso, você vai testar. Você vai testar. Uma coisa eu te garanto, você vai sair de um lugar que você está e vai para um outro lugar melhor do que o que você está. Porque você tentou, pelo menos tentou. Você tentou fazer reunião, você tentou dar o feedback e você vai ter um ganho aí com isso. Você vai ter um ganho. Independente do tamanho do ganho, você vai ter um ganho. Você não vai ficar no mesmo lugar. Então, é interessante que você faça esse feedback, que você não tenha medo de rejeição, porque existe aquele ditado, não a gente já tem. Então, não precisa ter esse medo de rejeição. As pessoas estão também, muitas vezes, estão aprendendo com a gente. E muitas vezes a gente... Olha um exemplo interessante. Muitas pessoas têm medo de ensinar alguma coisa porque acreditam que aquela coisa que aquela pessoa sabe é muito pouca e não vai ajudar ninguém. Só que o pouco que você sabe
pode ajudar a muita gente, entende? Então, esse pouco que você sabe também com relação ao seu time, agora você sabe com relação ao feedback, esse pouco que você sabe, embora realmente seja pouco, porque o nosso tempo aqui é curto, a gente vai passar aqui aproximadamente 30 a 40 minutos, é um tempo muito pouco, muito curto, mas esse pouco tempo, esse curto conteúdo que você aprendeu, para muitos colaboradores é muito. E ainda tem uma outra história, um outro lance também que é favorável a você, que a sua intenção de implementar isso vale muito. Porque você não está tendo só a intenção, você está tendo a técnica. Eu estou te dando a técnica, agora a intenção eu não posso controlar. A intenção precisa ser sua. Eu estou te dando a técnica para que você tenha a intenção, mas eu não posso controlar a sua intenção. Eu não posso dizer, faça isso, tenha essa intenção. Essa intenção tem que partir de você, você tem que avaliar se está precisando disso, e eu acredito que feedback a gente precisa sempre dar. O que acontece, se você disser que não está precisando, pode ser que você esteja em uma lacuna. Você não esteja enxergando as coisas tão bem ao seu redor, porque as pessoas precisam de feedback. Inclusive, o feedback é o básico da motivação. É o básico da motivação. Se você está tentando motivar o seu time e não está usando feedback, eu lamento dizer que você está passando algumas etapas. Você está passando algumas etapas e pode ser que esse investimento na motivação do seu time, o investimento que você está fazendo, pode ser que ele não tenha resultado. Pode ser que ele esteja funcionando como algo invisível, porque o feedback ele é o básico para gerar motivação. Por quê? Porque gera pertencimento, gera conexão, gera visualização do time, gera uma forma de um termômetro para que você veja como é que está o time e você também se veja dentro desse panorama. Mas você pode até estar perguntando agora, mas só o medo de rejeição? Vai ter alguém que vai dizer, mas eu não tenho medo de rejeição. Eu não me preocupo muito com o que as pessoas falam. Eu, claro, ajo com boa intenção, mas eu não fico muito preocupado se alguém vai gostar ou não. E a gente usa aquela máxima que realmente faz todo sentido. Se nem Jesus agradou a todo mundo, como é que eu vou agradar? Então tem muita gente que é consciente disso, porém, mesmo assim, não dá esse feedback. E a minha outra suposição é que seja falta de inteligência emocional. Falta de inteligência emocional. Agora, se você não implementar, pode ser falta de inteligência emocional, porque já passei um roteiro básico, um roteiro que tem poucos passos e, porém, é eficiente. E se você tiver alguma resistência ainda, pode ser, se não for o medo de rejeição, pode ser a questão da inteligência emocional. Por quê? Porque se eu tenho um copo de vidro no canto da mesa e eu tenho uma garrafa de água para botar água nesse copo e eu estou com sede, estou precisando beber água e eu não quero, estou com receio de botar água naquele copo de cristal, vamos dizer assim, um copo super caro de cristal, então tudo indica que eu esteja com medo, pode ser que eu esteja com medo de pegar aquele copo ali que está no cantinho da mesa, botar água nele e quebrar. Pode ser. A probabilidade maior que na minha cabeça que seja. Se fosse eu, o receio seria, se eu não bebesse por algum motivo, o motivo para mim seria esse, não quebrar o copo de cristal. Eu sou um pouquinho desastrado mesmo, então poderia ser isso. Então, você tem o copo, você tem a água, você pode botar para beber. Então, você tem agora alguns recursos, não são tão profundos porque o tempo não permite, mas se você não quiser implementar, se não for o medo da rejeição, pode ser inteligência emocional. Então eu vou te trazer um panorama que eu espero que você utilize. É um panorama validado, não só por mim, mas por muitas pessoas que estudam inteligência emocional e praticam, que é o seguinte: já faz os ajustes mentais. Os ajustes mentais, o que é isso? Não é nada de muito complexo. O ajuste mental é você se preparar psicologicamente para ouvir a pessoa. Você vai se preparar psicologicamente. Eu usei o termo psicologicamente, às vezes assusta as pessoas. Então vamos lá. Você vai se preparar mentalmente, você vai fazer
vai alimentar os seguintes pensamentos com base nos recursos que eu vou te dar. Você vai preparado para escutar a pessoa. Você vai preparado para escutar a pessoa. Nessa escuta, eu estou falando aqui da reunião de feedback, mas depois eu venho para o feedback também informal. Então, no feedback formal, você vai preparado para ouvir a pessoa. Muitos gestores já vão com uma pré-concepção. Ah, fulano de tal, realmente eu acho que não está mais interessado. Que foi o meu caso. Eu fui realmente achando que a colaboradora não estava interessada. E eu estava completamente equivocado. E eu acho interessante eu trazer isso para você, por quê? Porque eu tenho muito estudo nessa área de liderança, tenho estudo na área de inteligência emocional, tenho estudo na área da neurociência, tenho essa prática de uns bons anos de gestão, aproximadamente 20 anos de gestão, e mesmo assim eu estava equivocado com relação a isso. Então nós somos humanos e uma das formas de a gente evitar esse equívoco é conversando. Não importa o nível de intelectualidade que você tenha, a quantidade de estudos de liderança e gestão que você fez, se você não validar isso com as pessoas, se você não conversar com as pessoas, isso não vai servir. Olha, não posso dizer que não vai servir de nada, mas pode ser que te mantenha numa cegueira se você não validar com a pessoa. O exemplo, de novo, que eu trouxe para vocês, o meu exemplo. Eu tenho muito estudo nessa área, não vou repetir, tenho muito estudo de liderança e gestão e prática, e tenho esses roteiros de a gente tentar evitar o viés, o preconceito na hora da conversa, mas mesmo assim eu fui com uma crença de que a pessoa não estava interessada e eu estava equivocado. Então, o que é que eu quero te dizer? Eu não estou querendo te desestimular, pelo contrário, eu estou querendo te estimular para que você converse com o seu colaborador, converse com o seu time, porque você só vai saber o que está acontecendo com o seu time se você conversar com o seu time. Você pode fazer a quantidade de treinamentos que você tiver. Se você não implementar esses treinamentos conversando com o time, não vai adiantar. Com relação a isso, a você saber como é que está o time. Não vai adiantar, você não vai saber. Você só vai saber se ouvir da boca deles. Porque uma coisa é um mapa e outra coisa é o território. Faz sentido para vocês? O que a gente vê, o que a gente interpreta do que a gente vê, não necessariamente é a realidade. Então, há necessidade de você ir já pensando nisso, levando em consideração que você pode estar equivocado, vai também levando em conta, acreditando na melhor intenção que a pessoa possa estar tendo, mesmo que a intenção dela não seja satisfatória para você, o que ela está fazendo com a intenção dela, mas vai no sentido de que a pessoa está fazendo o melhor que ela pode com as informações que ela tem. E tenta escutar a pessoa, e quando você for falar, dá espaço para outra pessoa falar. Não fica cortando a fala dela, porque muitos de nós faz isso, tenta cortar a fala e tem que se policiar. Eu me policio constantemente, porque às vezes a pessoa está falando e realmente, às vezes eu acredito, eu entendo, eu considero que é muito tempo já e eu quero cortar ali. Então eu fico me monitorando, fico me policiando. É interessante isso, porque dá espaço, mostra respeito e aumenta a conexão. E também porque você vai ter mais elementos. E isso você vai fazer não só na reunião, preparado não só para a reunião formal de feedback, porque às vezes no dia a dia, se você for dar um feedback, como eu te falei, informal, assim, mais do dia a dia, pode ser que surja nesse feedback uma situação em que você precise escutar a pessoa. Você precisa escutar. Então, Fernando está me perguntando aqui qual a frequência para dar o feedback individual. Fernando, isso daí eu oriento no sentido de que você precisa estipular esse momento. Para você estipular esse momento, é interessante que você tenha inteligência emocional, você tenha uma coisa chamada metacognição, que é você avaliar
avaliar como é que você está percebendo o time. Quando a gente começa a observar o time, e é importante que a gente observe o time, não de forma paranoica, obviamente, mas quando a gente observa o time, a gente percebe realmente o momento em que precisa fazer uma reunião individual, uma reunião de feedback individual. Mas, com certeza, assim, a frequência você vai estipular. Porém, quando você vir que tem alguma coisa que você considera que está deficiente, que está prejudicando a produtividade, ou está ali lhe preocupando, lhe incomodando, eu entendo que essa reunião de feedback individual precisa ser a mais rápida possível. Por quê? Porque senão você vai deixar alimentar esse ruído na relação, vamos dizer assim. Você considera que a pessoa está fazendo algo que está lhe incomodando, que você acredita que está atrapalhando, está comprometendo a produtividade, ou então você considera que é algo que seja desrespeitoso, enfim, o que você considerar que não está lhe agradando, você precisa realmente marcar o mais rápido possível uma reunião de feedback para esclarecer esses pontos. Porque assim como o time tem necessidades que a gente precisa monitorar para saber se a gente pode satisfazer essas necessidades, nós também, como gestores, temos necessidades que o time também precisa ter noção para que eles possam ou não satisfazer essa necessidade. Faz sentido para você? Então, nas reuniões isso é muito interessante, elas servem também para isso, mas se nas reuniões você não está conseguindo um espaço para passar isso que você está querendo passar para a pessoa, porque realmente às vezes na reunião a gente não quer transparecer, não quer deixar evidente aquilo que você considera que está sendo incômodo. Porque você pensa, não, eu não vou expor a pessoa dessa forma. Então, algumas situações realmente não dá para levar para a reunião, porque você pode estar expondo algo que pode ser que nem exista e você pode estar vendo. Então, para evitar equívocos, chama a pessoa e conversa com ela, tem essa reunião de feedback. Eu recomendo que seja o mais rápido possível, porque a tendência é piorar. A tendência é piorar o incômodo que você tem, porque a pessoa vai continuar fazendo, teoricamente, ou então pode ficar fazendo pior no sentido de ser um procedimento que amplia esse inconveniente que está lhe causando. Então você precisa realmente o mais rápido fazer isso. Mas fora essa situação, aí você estipula essa reunião. Reunião individual de feedback, tirando esse exemplo que eu estou dando aqui da colaboradora, de uma excelente colaboradora que nós temos, que foi há menos de um mês, tirando esse exemplo, faz muito tempo que eu não tenho reunião individual de feedback. Faz muito tempo que eu não tenho. A não ser um momento em que um membro do time chega para conversar e a gente conversa ali, aproveita e faz um feedback, mas formal, assim, olha, amanhã a gente vai conversar sobre isso, tal. Faz tempo que eu não tenho, porque eu utilizo desses recursos diários, vamos dizer assim, mais frequentes, informais, sem precisar marcar uma reunião. Nada contra, não estou dizendo que o meu modelo é o certo, é o modelo que eu utilizo, que eu gosto, que eu acredito que engaja mais, que deixa as pessoas mais à vontade e também me deixa mais à vontade. Você tem que pensar em você também. Então, fora isso, você vai estipular essa frequência, você vai ver qual é o termômetro, mas uma coisa muito importante que eu recomendo é que nessa conversa haja uma comunicação que não seja violenta. Como é isso? Às vezes a gente tem uma comunicação não violenta sem nem perceber que tem essa comunicação violenta. Comunicação violenta bem do dia a dia é aquela que a gente fica colocando algo que você acredita que a pessoa fez e que não foi legal. E que você sabe que a pessoa sabe que você não considerou legal. Então é tipo passar na cara, o famoso passar na cara. Então isso é uma comunicação violenta que não tem tantos ganhos. Aliás, não tem ganhos, porque você inibe. Você já começa o diálogo a partir do momento que você bota essa comunicação não violenta, a pessoa já se sente agredida, mesmo que ela não queira. Tem uma areazinha do cérebro dela ali, a amígdala, que já vai funcionar, dizendo para o cérebro que ali
é um momento de perigo. Mesmo que não seja, mas o cérebro interpreta como se fosse um momento de perigo. E nesse momento, a parte mais emocional do cérebro, ele vai ser mais ativado e tende a elevar os ânimos ali, vamos dizer assim. Isso aí é uma probabilidade da gente entrar numa conversa que vai ter mais temperaturas mais altas de emoção do que uma temperatura mais racional. Então é interessante a gente manter isso também em mente, de ter esse direcionamento, de não ter essa comunicação não violenta. E uma coisa simples que a gente pode utilizar também é, se a gente for dar um feedback em que a gente precisa corrigir, vamos dizer assim, alguma coisa, ou dar uma sugestão de correção, de melhorias, a gente, ao invés de dizer, olha, lembrem aqui como é o tradicional, que a gente conhece desde sempre. Feedback naquele sentido de que, olha, eu gostei muito do seu trabalho, ficou legal isso daqui que você fez, esse relatório ficou muito interessante, eu gostei dessa parte aqui, tal. Dá um elogio grande, a partir de determinado momento, coloca uma vírgula e diz, mas, a partir desse mas, esse mas tem um poder na comunicação muito forte, muito forte. Ele é o famoso balde de água gelada. Você está ali sereno, tranquilo e joga um balde de água gelada em você, aí você já toma aquele susto, já fica na parte também mais emotiva, ativa ali mais a região das emoções. Então, qual é o interessante a se fazer? Olha, eu gostei muito desse relatório, isso aqui ficou bacana realmente, esses dados que você me apresentou foram muito satisfatórios e, inclusive, eu acredito até que a gente poderia fazer isso, tal. Faz sentido para vocês? Então, é um esforço muito pequeno para implementar isso. É praticamente nada de esforço. É só você trocar o mas por e. Inclusive, eu até pensei que a gente poderia também... Olha que coisa simples. Não é nada de muito esforço. É algo tão simples e isso gera uma diferença enorme. Por quê? Porque muitas vezes o colaborador que você está dando esse feedback, e esse feedback que eu estou dizendo agora, de trocar o mas pelo i, inclusive, tal, ele é tanto no feedback diário, esse mais espontâneo, como no feedback, aliás, principalmente nessa reunião de feedback, onde a pessoa ali já vai com um certo tipo de tensão, é uma coisa mais formal e tal. Então, nos dois tipos, mas principalmente no mais formal, a gente utilizando isso, a gente gera é um efeito muito positivo. Por quê? Porque a pessoa, às vezes o colaborador investiu ali o melhor dela em fazer um relatório que chegou para você e, infelizmente, você entendia que poderia ser melhor do que aquilo ou muito melhor do que aquilo. O que acontece é que muitas vezes a gente não leva em consideração que o colaborador, veja bem, eu já vi muito isso, gente. Já vi muito isso em outras situações, com outros gestores, com outras gestoras. E também comigo, obviamente, já passei por isso, de eu não levar em consideração o seguinte: naquele momento, o colaborador agiu da melhor forma que ele tinha, que ele podia, dentro das informações que ele tinha. Faz sentido para você? Acontece muito isso. Eu não estou dizendo que toda vida que o colaborador faz algo ali que não foi satisfatório é porque ele não tinha informação. Não estou dizendo isso, mas há uma grande probabilidade de que, na maioria das vezes, não faz tão bem o quanto você queria, e eu espero que esse tão bem que você queria não seja perfeccionismo, porque aí realmente a questão a ser trabalhada não é no colaborador, é em você, se você for perfeccionista. A gente já viu, vai ver outras vezes sobre os prejuízos do perfeccionismo. Mas, enfim, se o colaborador faz algo que é o melhor que ele pôde com as informações que ele teve, e você chega para ele e diz, isso aqui tá legal, tá muito bom, gostei disso, mas a gente poderia mudar isso, é como se fosse assim algo que, poxa vida, o colaborador, na cabeça do colaborador, poxa vida, eu fiz o melhor que eu pude, mesmo assim ficou dessa forma, não ficou legal. É o efeito contrário
ao efeito de uma dose de satisfação, de uma boa dose de dopamina. Aí não vai ter uma boa dose de dopamina, aí o cérebro vai interpretar como um momento altamente desagradável de desconexão social. As substâncias que são liberadas aí pelo cérebro são umas que realmente desagradam o corpo, desagradam a mente e não é interessante. Então vamos utilizar isso, mecanismo simples, troca o mas por inclusive a gente poderia fazer isso, tal. Então, deixa eu ver se eu tenho um livro aqui para indicar para vocês. Ah, esse aqui é bem legal. Olha só. Esse livro é bem legal. Ele traz, dentre os pontos, ele traz um exemplo desse daí também. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Então, olha, tá? Não subestime o título, ele é muito interessante. Pode parecer assim, um título meio novela, mas na verdade é super interessante. É um best-seller, mais de 16 milhões de livros vendidos. Traz uns tópicos bem interessantes que a gente pode utilizar na comunicação não violenta. Então pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Acredito que são pontos simples que podem ser implementados por vocês. Espero que vocês implementem e depois me deem o feedback. Digam aí, mandem as mensagens para mim aí no Instagram, no inbox ou da forma que vocês preferirem, que eu quero saber como é que foi a implementação de vocês, quero saber quais foram as dificuldades, porque vocês me relatando as dificuldades, a gente pode aprimorar um conteúdo dentro dessa dificuldade que você teve em implementar isso que eu falei, a gente pensar em um caminho para facilitar, em um atalho, ou então mais recursos para que você consiga implementar esse feedback, que você consiga dar feedback para o seu time. Por quê? Porque isso afeta diretamente o engajamento, isso afeta diretamente a produtividade. Então é importante, não é algo que realmente mereça ser deixado de lado. Então, a você que tem resistência, eu não lhe culpo, eu não lhe julgo, porque eu também considero o feedback esse formal, eu considero inconveniente. Eu não estou dizendo que eu estou certo, só considero inconveniente. Assim, a gente tem uma resistência, não é que seja inconveniente, mas a gente tem realmente uma resistência. Eu já tive muita resistência também durante um tempo, mesmo depois de ter estudado algumas coisas, eu tinha resistência com relação a isso. E de alguns anos para cá é que realmente eu mudei essa concepção, não tenho mais essa resistência, mas, contudo, todavia, eu pretendo realmente, eu prefiro fazer um feedback que não seja formal. Mas você vê aí, se você achar que é necessário, aprenda. Se você não se sente à vontade para fazer o formal, desenvolve esse roteiro que eu te disse para fazer espontaneamente, assim, no dia a dia. Conversa com a pessoa, conversa nas reuniões. Eu disse, Fernando, poxa, aquele trabalho que tu fez, olha, eu gostei, viu? Ficou bacana, ficou muito bacana. Isso é sinceridade. Não se preocupa com essa história de, tá rasgando seda. Não se preocupa com isso. Se for sincero, se for verdadeiro, se for íntegro, você não estiver ludibriando a pessoa, fica à vontade para elogiar. Fica à vontade para elogiar, para valorizar o trabalho do seu time. Agora, eu recomendo também que você valorize o esforço e não o resultado daquilo. Tem efeitos também que a gente vai trazer em outras lives, o efeito mais positivo disso, de você elogiar o esforço. Poxa, Fernando, parabéns pelo esforço que você teve, que realmente obteve resultado. O esforço que você fez realmente trouxe resultados muito interessantes naquele projeto, naquele relatório que você fez. Realmente, parabéns pelo esforço. Isso tem um efeito potencializador. É muito melhor do que você dizer, Fernando, o projeto ficou muito bom, parabéns pela sua competência. Não, é interessante, mais interessante dizer parabéns pelo seu esforço. Isso também tem toda uma fundamentação, e a fundamentação disso está, para quem se interessar, está no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Então, fica aí a dica e um grande abraço a todas e a todos. Boa noite.